No primeiro módulo desse curso, nós vimos que referência de célula é a posição da célula dentro de uma planilha. Na aula de hoje, nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e entender a diferença entre referência relativa e referência absoluta. Mas antes de começar a aula, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no canal. Não seja você também uma dessas pessoas. Faz um favor para o professor aqui. Para você não custa absolutamente nada, mas vale muito para mim. Bem, galera, eu já estou com o arquivo aberto e eu quero aproveitar para lembrar que todos os arquivos que eu uso nas aulas ficam sempre disponíveis para download na descrição do vídeo. Então é só ir lá, fazer o download e acompanhar aqui comigo. O que nós temos nessa planilha é um controle de vendas, onde nós temos os nomes dos vendedores, os cargos que eles ocupam na empresa, o salário fixo de cada um desses vendedores e na coluna E, o valor de vendas que eles fizeram dentro de um determinado período. Dentro dessa empresa existe uma comissão fixa de 5% sobre o valor das vendas que o vendedor efetuou durante um determinado período. Nós vamos precisar primeiro então calcular essa comissão usando como referência o valor de vendas e também a comissão de 5%. Para fazer isso, então, eu vou selecionar a célula G5, vou digitar nela o sinal de igual, selecionar a célula E5, onde eu tenho ali o valor de vendas do primeiro vendedor, e multiplicar pelo valor da comissão, que está lá na célula F5. Aqui a gente está trabalhando com duas referências de célula que são referências relativas. A referência relativa é aquela referência que é utilizada dentro de um cálculo e quando daqui a pouco for usado o autopreenchimento, a referência vai mudar na mesma sequência que a gente usar o autopreenchimento. Eu vou pressionar a tecla Enter, vou selecionar novamente a célula G5 e usar o autopreenchimento para ele completar as células abaixo. Para não perder a formatação, eu vou clicar no botão de opções de autopreenchimento e escolher a opção Preencher sem formatação. Todas as células receberam o autopreenchimento que a gente utilizou como referência lá na célula G5. Então, para confirmar, na célula G5 eu tenho a fórmula E5 vezes F5, mas logo abaixo o que eu tenho é E6 multiplicando por F6 e assim por diante, cada uma das outras células. Na referência relativa, a referência de célula sempre vai se ajustar à direção do autopreenchimento. Agora a gente vai calcular o salário mais a comissão, que vai ser a soma do salário fixo, que está lá na célula D5, junto com o valor da comissão, que a gente acabou de calcular na célula G5. Vou pressionar a tecla Enter e mais uma vez usar o autopreenchimento, não esquecendo de preencher sem formatação. Vejam que da mesma maneira que a gente fez ali na coluna G, a referência relativa se ajustou automaticamente à direção em que a gente utilizou o autopreenchimento, de forma que todas as células abaixo se ajustaram automaticamente à referência de célula quando a gente fez o autopreenchimento. Eu vou interromper a aula bem rapidinho para dar um recado muito importante para vocês. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Intermediário, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quiser aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá! Porém, agora a gente vai lá na planilha 2 para dar uma olhada em uma situação que vai ter alguma diferença. Na planilha 2, nós temos uma estrutura muito semelhante, porém dessa vez, ao invés de a gente ter uma coluna indicando qual vai ser o valor da comissão, nós temos a célula G5, onde o valor da comissão já está pré-estabelecido. Vai ser a mesma comissão para todos os vendedores, independente de quaisquer outros critérios. Eu vou então lá na célula F7 e vou fazer o cálculo da comissão. Vou digitar o sinal de igual, selecionar a célula E5, onde eu tenho o primeiro valor de venda, e multiplicar dessa vez pelo valor da célula C4. E aqui a gente já consegue perceber que vai ter que utilizar alguma forma diferente de realizar esse cálculo usando o autopreenchimento. Mas eu vou dar sequência só para a gente ver o que vai acontecer se eu não fizer nenhuma mudança.
Eu vou pressionar a tecla Enter, vou usar o auto-preenchimento e vejam que, a partir da célula F8, alguma coisa já saiu fora do esperado. E principalmente a partir da célula F9, o Excel retornou aqui várias vezes a mensagem de erro valor. Essa mensagem indica que tem algum erro ali no valor das células que foram consideradas dentro desse cálculo. E qual foi o erro? Eu vou selecionar aqui a célula F7 e vou apertar a tecla F2 para entender qual foi o cálculo que foi feito com o auto-preenchimento. Ele desceu para a célula E8, como eu gostaria que ele fizesse, então ele buscou aqui o valor 7.500, porém, como eu estou utilizando aqui uma referência relativa, ele também saiu da referência C4 e foi buscar o valor da célula C5, que é um valor zero. E aí qualquer número multiplicado por zero vai ter como resultado também zero. Na sequência, a partir da célula F9, a coisa ficou ainda pior. Ele fez a multiplicação de um número por um texto. Por isso ele retornou então essa mensagem valor, porque a multiplicação não pode ser feita por texto. Bem, para corrigir isso, eu vou então desfazer as últimas ações e eu vou precisar transformar a referência de célula C4, que no momento é uma referência relativa, para uma referência absoluta. A referência absoluta é aquela referência na qual, não importa a direção onde você vai utilizar o auto-preenchimento, a posição da célula fica travada, ela fica fixa naquela posição. E para tornar essa referência relativa uma referência absoluta, o que eu vou fazer é entrar aqui na edição da fórmula e eu vou colocar o sinal de cifrão antes ou da letra da coluna ou do número da linha, considerando a direção onde eu quero usar o auto-preenchimento. E a regra é a seguinte: se eu vou usar o auto-preenchimento deslocando colunas, seja para a esquerda ou seja para a direita, eu preciso colocar o cifrão antes da letra da coluna. Porém, se eu vou usar o auto-preenchimento deslocando linhas, seja para cima ou seja para baixo, eu vou colocar o cifrão antes do número da linha. Porém, é possível também colocar o cifrão antes da letra da coluna e antes do número da linha, independente de qual seja a direção para onde você vai usar o auto-preenchimento. Tudo vai depender da estrutura que você tem dentro da sua planilha. E aí vem uma dica bem interessante. Eu tanto poderia posicionar o prompt, que é esse tracinho que fica piscando aqui na referência da célula, e digitar o sinal de cifrão manualmente, travando ali a referência C4, como também, se eu quiser, eu posso pressionar no teclado a tecla F4, que vai ser um atalho para mudar a referência de célula. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou tirar a referência que eu fiz aqui agora, vou manter o prompt em algum ponto da referência de célula C4 e vou pressionar uma vez a tecla F4 no teclado. Percebam que ele já trava a referência C4 colocando o cifrão antes da letra da coluna e também no número da linha. Porém, se eu pressionar mais uma vez a tecla F4, ele vai deixar o cifrão antes do número da linha, tornando essa uma referência absoluta apenas na linha. Se eu pressionar mais uma vez F4, ele inverte, colocando o cifrão apenas na letra da coluna, tornando referência absoluta apenas a coluna. E se eu pressionar mais uma vez, ele volta a tornar essa uma referência relativa. Dessa forma, eu posso ir pressionando a tecla F4 quantas vezes forem necessárias, até chegar na referência de célula que eu quero. Dentro do nosso contexto, eu tanto poderia travar coluna e linha, tornando essa uma referência absoluta, como também eu poderia travar apenas o número da linha, considerando que eu vou utilizar o auto-preenchimento para baixo, deslocando linhas abaixo a partir da célula que eu estou utilizando. E em ambos os casos, o resultado seria o mesmo. Para aplicar aqui o conceito, então, vou deixar referência absoluta, tanto na coluna como também na linha. Vou pressionar a tecla Enter e vou usar mais uma vez o auto-preenchimento. Porém, dessa vez, ele preencheu corretamente, buscando na coluna E cada um dos valores das células, seguindo ali a sequência que eu pedi para ele seguir. Porém, ali na referência C4, ele manteve fixa, ele manteve travada aquela referência. A gente pode perceber isso olhando cada uma das fórmulas que a gente desenvolveu aqui na coluna F. Vou pressionar a tecla F2. Vejam que então ele desceu da linha 7 para a linha 8, porém, lá na célula C4, ele se manteve travado. Na linha de baixo, a mesma coisa, e assim por diante. Sabendo disso, a gente pode concluir que tem 4 tipos diferentes de referências de células.
A referência relativa é aquela na qual não tem nenhum tipo de travamento, nem na coluna nem na linha. A referência absoluta é aquela na qual a gente trava a coluna e trava a linha usando o cifrão. As duas últimas são referências mistas, onde a gente tem uma parte travada e outra sem travar. A primeira delas é aquela na qual a gente trava apenas a letra da coluna, porém não trava o número da linha, e a última é o contrário, a gente trava apenas o número da linha sem travar a letra da coluna. Se a gente for montar um ranking das referências mais utilizadas na maioria das planilhas, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, fica a referência relativa. Ela é mais utilizada e é que a gente trabalha na maioria das planilhas. Em segundo lugar, e dependendo da necessidade de cada planilha, a gente pode precisar trabalhar com a referência absoluta, que é aquela na qual a gente trava coluna e linha. E em último lugar, vem as referências mistas. Essas já são mais raras, elas dependem de situações bem específicas da planilha para a gente precisar trabalhar com elas. Eu mesmo, com todos os anos que eu tenho de experiência com planilhas, trabalhei poucas vezes com referências mistas. Na maioria das vezes, ou foi necessário trabalhar com referência relativa ou referência absoluta para resolver as situações que as planilhas propunham. Para finalizar, eu vou calcular o salário com a comissão, então para isso seleciono a célula G7, sinal de igual, e vou somar o valor da célula D7, que tem o salário fixo, com o valor da célula F7, que tem a comissão. E aqui não há necessidade de fazer nenhum tipo de travamento, porque ambas as referências vão ser referências relativas. Vou pressionar a tecla Enter, usar o auto-preenchimento e preencher sem formatação, para ele manter a formatação original da planilha. Por esse vídeo é só, espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Na próxima aula, nós vamos conhecer funções avançadas do Excel. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!